Olá, o meu nome é Miguel Cunha Kowalski e este é um trabalho audiovisual para a matéria de programação imperativa com o professor Henry Frederico. Eu não sei se é Henry ou Henry, perdão. Neste vídeo especificamente vou estar trabalhando o meu projeto de jogo feito em Python para prática com matrizes. Como pode ver, este é o código e ele foi realizado para o jogo dos 15, no meu trabalho especificamente. E este é um jogo em que temos uma matriz 4x4 e podemos mover um máximo de 4 números. Como é que eu digo? A gente pode mover um máximo um número em quatro direções máximas cardinais, dependendo das circunstâncias. O objetivo desse jogo é resolver a matriz colocando os números em ordem crescente da esquerda para a direita e de cima a baixo, até que o último espaço da matriz, extrema direita, extrema baixo, seja o último espaço vazio. Basicamente, a gente tem que ir organizando. Vou rodar aqui o código. E como podemos ver, o jogo começa com uma tela de dificuldade. Temos quatro opções, cada uma com um nível de dificuldade diferente. Vamos pegar vamos pegar o fácil, que eu não sou muito bom nesse jogo, apesar de ter jogado para poder fazer este código. Vamos colocar um, e nesse caso eu peguei o fácil. Agora que a gente pegou uma opção, o jogo ele começa de verdade. Então eu peguei o fácil, então essa é a matriz resolvida, como a gente pode ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e o espaço. Daí a gente vai vendo que ele vai embaraçando aos poucos, vai trocando os números de acordo com as regras, até ele dizer que foi embaraçado. E daí a gente começa o jogo. Se eu seguir essa exata ordem, ele vai solucionando. O jogo ele continua até eu solucionar ele. Vamos pegar o que ele fez aqui. Então, da maneira que eu coloquei, eu pego um número que está do lado desse espaço. Nesse caso aqui, o 5. Foi o meu primeiro turno. Ele trocou de lugar com o 5, trocou de lugar com o espaço. Esse daqui é bem simples, na verdade. Mais ou menos, a gente tem agora o 9. Daí a gente tem o 13, 14 e 15 e solucionamos. Então, esse é basicamente o jogo dos 15. Ele está funcionando corretamente. Se eu rodar de novo, vamos dizer, eu vou pegar a dificuldade ninja. Então, como podemos ver, desde o começo do código, ele foi solucionando. Eu coloquei como 40 oportunidades para embaraçar, como modo ninja, para ser bem difícil. E agora, eu não vou resolver isso. No começo do jogo, ele fala que a opção de solucionar automaticamente é o zero. Então, vamos fazer isso para demonstrar que isso está funcionando. E desde o começo, ele solucionou. Pegou a matriz inicial, da onde a gente tinha terminado o jogo, e refez todos os passos para solucionar ela até o final. Então, esse é o jogo dos 15, está funcionando bem. Se eu rodar de novo, ele vai funcionar direito. Vamos pegar o médio. Vamos trocar com o 3, que troca com o 4, que troca com o 8, que troca com 7, e assim vai até a gente resolver, ou até eu escrever 0. Então, agora que eu já demonstrei que o código está funcionando devidamente, eu vou falar um pouquinho das funções que são mais ou menos umas 300 linhas de código. Não é um joguinho assim difícil de programar, ele só tem bastante coisa que
bastante função, várias regras diferentes e ainda coisas para fazer essa UI, esse menu que eu tive que fazer. Então, uma das funções que é a mais importante é a criadora de campo. Essa é uma função que, como nós podemos ver, ela usa uma matriz. Ela é chamada uma vez no código, no começo aqui. Ela pega uma matriz vazia e ela faz como se fosse a matriz do jogo dos 15. Ela cria um Y e daí ela coloca um X e coloca uns 4 valores nesse X e daí ele passa para o próximo Y e repete isso. E ele vai colocando um número a cada na mesma ordem dos jogo dos 15. E no último espaço ele coloca um asterisco que é para ser como se fosse o espaço vazio. E daí ele, no final ele retorna esse valor e ele basicamente vai fazendo isso até ele encher a matriz de campo. A nossa próxima matriz, que ela é absolutamente imperativa para que o jogo consiga funcionar, é a de checar solução. Ela checa ela tem uma estrutura similar à criadora de campo, em que ela tem dois loops. O primeiro loop do x dentro do y, para ele poder pegar indo por cada parte do loop e ele vai checando com a ordem dos números. Se ele detectar que a ordem dos números está diferente de como a matriz inicial era, ele vai colocar como não resolvido. Ou se ele ver que o asterisco não está no final. Uma das funções mais importantes também é a que mostra o campo, a mostrar campo. E ela usa a matriz em si como a do campo. Só que essa daqui, nesse caso, é depois que a do campo já foi chamada. E ela mostra todas as coisas que estão dentro deste campo junto com o turno. E ele basicamente vai mostrar de um jeito bonitinho, que nem ele estava aqui. Que ele tem um espaço, que é agradável ver a matriz sendo vista dessa maneira, no lugar de só dar o print normal dele. Temos o da jogada, que ele é uma função, ele não é tão importante assim, ele só vai filtrar algumas das opções que ele não quer, alguns dos números. E temos o local número, que é uma importante. Ela é uma função que ela é usada em outras funções e pela maior parte ela procura um número específico dentro dessa matriz. Temos a move número, que é onde a regra de movimento dos números está. E basicamente ele vai olhar onde que é que o asterisco está em relação ao número que foi selecionado. E como a gente pode ver, ele usa local número. E basicamente ele vai ficar vendo para onde que esse número pode se mover. Se tiver um lugar para esse número que esse número possa se mover, nesse caso, se ele estiver do lado de um asterisco, daí ele vai mover para aquele lado. Se ele não tiver nada, então ele só pula o turno. Essa função não vai fazer nada daí. E temos a embaraçar campo, que é uma das mais importantes para permitir que o jogo consiga funcionar. E ela é uma das mais complicadinhas. Ela funciona da seguinte maneira. Ela é chamada mais ou menos depois que o campo é criado. E ela serve para embaraçar o campo de um estado em que ele já está resolvido para um que ele não está resolvido. Ele vai garantir que o campo não resolvido vai sempre poder ser garantido. E ele começa com um campo normal e ele vai resolvendo numa ordem reversa. Ele vai pegando
um sentido, vamos dizer, o sentido da direita, ou da esquerda, o da borda esquerda, ou da borda da direita. E ele vai vendo mais ou menos para onde que ele pode se mover. Ele dá um append, num, ele vai selecionar entre várias opções aleatórias. Nesse caso, tem 6 possíveis movimentos que um número pode fazer, se você contar os movimentos das bordas. E ele vai fazer um desses e ele vai repetir isso de acordo com a dificuldade que você escolheu. Então, as dificuldades maiores vão embaraçar o campo mais e vai sendo assim. Essa seleção a dificuldade ela não é muito importante, ela é mais de UI também. E essa é a solucionar jogos, é a solucionar jogo. E a função dela é basicamente ter a matriz. É, tem uma matriz que armazena todas as jogadas que foram feitas até pela função embaraçar campo. E ela é guardada na solução, que eu não coloquei esse cedilha nem o sinal do ão, porque podia dar erro no código. E basicamente ele vai guardar todas as partes que já foram feitas desse código, todos os movimentos que já foram feitos para mudar a matriz desde a sua forma original, originalmente. E ele vai rodar essa matriz novamente de uma maneira inversa. Então, quando eu colocar aqui 4 e daí eu colocar 0, ele vai rodar todas as modificações que foram feitas para essa matriz, só que de uma maneira inversa até ele resolver o jogo de volta. E é isso. Essas são as funções principais que foram utilizadas nesse código. E esse foi o meu trabalho. Muito obrigado, professor Henry. E